Minha gente, bom dia. Eu queria convidar, enquanto eu fico vermelha, roxa, vocês a abrirem 2 Coríntios 3, dos versículos 2 até o 3. Perfeito. Hoje a gente vai ler duas passagens, a primeira delas sendo o 2 Coríntios, e depois a gente vai correr para Mateus. A minha versão é NAA, mas enfim. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aí agora, eu vou chamar vocês lá para Mateus 5, dos versículos 14 ao 16. O pessoal da mídia é rápido, gostei. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui diante de Ti. E eu peço a Sua graça e a Sua presença, Senhor, para que, apesar de mim, eu venha compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Gente, assim, dando um apanhado geral, um contexto lá de 2 Coríntios, o que a gente vê é que Paulo, mais uma vez, está enfrentando um problema com falsos mestres. Ele está lá pregando o evangelho de Cristo e tem outras pessoas pregando outro evangelho de outro Deus. E essas pessoas não só estavam pregando outro evangelho, elas também estavam colocando na prova o trabalho do próprio Paulo. E nessa passagem, ele vem rebater essas pessoas e dá um auxílio à igreja de Corinto. Ele vem falando que, como a defesa dele, ele não vai usar vários argumentos, nem vai ficar gastando o latim dele. O que ele vai fazer é convidar as pessoas a observarem a vida dos coríntios e como as vidas mudaram. Porque claramente aquilo não poderia ser obra do Paulo sozinho. Tinha que ser alguma coisa do Espírito Santo. E essa passagem ela conversa perfeitamente com Mateus 5, em que Jesus vem falando no Sermão da Montanha que a vontade de Deus para as nossas vidas era exatamente essa, que através do nosso testemunho, das nossas obras visíveis, o nome do Senhor fosse conhecido e fosse glorificado. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Quando a Derlene me chamou alguns meses atrás para participar do devocional, eu fiquei um tanto receosa, porque eu não sabia se eu teria, sei lá, pelo menos um assunto que eu tivesse o mínimo conhecimento para compartilhar com a igreja. Mas aí eu pensei e eu cheguei à conclusão de que, pelo menos sobre um assunto, eu tinha autoridade. E era a minha vida. E como o Senhor tinha escrito ela até agora. Então eu queria compartilhar com a igreja um pouco do meu testemunho. Aproveitando que a gente já está no embalo, né, com o lançamento do livro, etc. Então vamos lá. Tudo começou num lugar bem longe daqui, que não tem dinossauro, há 23 anos atrás. Algumas pessoas já sabem, mas assim, minha família é católica, então eu segui toda a liturgia certinho. Eu me batizei, eu me confessava, eu orava terço, fiz a primeira Eucaristia. Só que, como uma boa católica, um bom dia, eu fui ler a Bíblia. E, a partir de então, o Senhor me redirecionou. Porque Ele me mostrou que vários elementos do catolicismo em que eu vivia não batiam com a própria Bíblia católica. E foi a partir daí, aos meus 13 anos, que eu realmente morri para mim e começou a melhor fase da minha vida, que não era mais protagonizada por mim. Só que, mesmo eu tendo só 13 anos... Esses 13 anos já foram o suficiente para que o meu coração tivesse pelo menos um pouco machucado. Não sei se vocês concordam, mas vamos concordar comigo que o primeiro... Eu espero que sim.
O primeiro lugar em que a gente aprende a amar, a cuidar, é dentro de casa. E os meus pais, por mais que eles dessem o melhor deles para me criar, sem Jesus acaba tudo virando uma grande confusão. E o interessante é que depois que eu me converti, virou ainda mais confusão. Porque nós dois, eu e os meus pais, na verdade, nós três, a gente estava caminhando por caminhos diferentes. E a cada passo que a gente dava para frente, os nossos caminhos se distanciavam ainda mais. E, obviamente, isso doía tanto em mim quanto neles. A verdade é que Deus frustrou as expectativas que os meus pais tinham sobre a filha mais velha deles. E aí eles entraram em luto por uma filha que eles nunca vão conhecer. E uma das fases do luto é a raiva. Então, não foi harmonioso. Naturalmente, isso também respingou no meu emocional. Quem tem familiar não convertido sabe que é uma loucura. A gente se preocupa com eles, a gente fica com raiva deles, a gente chora por eles. Ter família não convertida é na segunda-feira você chorar horrores porque eles não conhecem a Jesus. Na quarta-feira você briga com eles e eles jogam na sua cara que você era crente, não era para você estar se comportando daquela forma. E no domingo você tenta convencer eles de que você não é bitolado porque está indo 2 vezes para a igreja no mesmo dia. Ter família não convertida é saber que depois de um longo dia, um dia bem difícil, em casa você encontra o segundo round. E muito provavelmente você não vai encontrar alguém que te escute perfeitamente, nem que te ame perfeitamente. Mas antes disso é saber também que você não pode exigir isso deles, porque eles precisam mais de ajuda do que de você, aliás, do que você precisa. Então, ter família não convertida é confiar essa família ao Senhor todos os dias e saber que antes de ser a sua família, eles são do Senhor. Enfim, tudo isso para dizer que caminhar sozinha não foi fácil. Só que ainda assim, ficar me lamentando pela vida que eu abandonei não era uma opção. Então, a dor se tornou o lugar de encontro marcado entre mim e o meu Jesus, a quem nenhuma dor é desconhecida. E eu lembro que eu estava tão vazia e tão sozinha que quando eu encontrei a Cristo foi uma grande festa. Porque, minha gente, é incrível. Quando você está sedento e está faminto, o convite à mesa, ele não é só um convite, ele se torna a sua grande oportunidade. E você se apega àquilo. Você não deixa aquilo ir embora. Então, foi assim que o amor de Deus me constrangeu, foi assim que o Espírito Santo se tornou realmente o meu consolador e Jesus realmente foi conhecido por mim como um amigo. Eu percebi que a cada palavra do Senhor, o meu coração deixava um pouco mais de ser meu. E tudo que me restou foi ver esse meu coração, o meu querer, fugir de mim, sair correndo, diante dos meus olhos todos os dias. Só que para Deus isso não era o suficiente. Para ele não era o bastante. Depois que ele reivindicou a minha vida, ele fez questão de me tratar. Mesmo depois de crente, eu vivi em 3 mundos diferentes. O do passado, o do presente e uma intersecção meio esquisita entre eles. Eu me senti uma grande coxa de retalhos. Agora eu sou só uma pequena coxa de retalhos. Deus trabalhou, Deus tem trabalhado. Mas o Senhor me mostrou que os pensamentos dele realmente são bem melhores do que os meus. E que não é porque eu vivi da mesma forma por 13, 20, 23 anos que aquilo era tudo que ele tinha para mim. Eu fui apresentada a novas referências de família, de amizade e de amor. E eu comecei a ser reprogramada. Não que esteja sendo fácil. Jesus não mente. Ele falou que ia ser difícil e realmente ele entrega o que ele promete. Por vezes eu me encontro caindo e levantando e caindo pela mesma coisa. E esse malabarismo, ele estressa muito a gente, ele desgasta a nossa fé. Eu não sei vocês, mas eu particularmente eu tenho uma tendência de que quando eu vejo que algo não está dando certo, eu abandono. Não está dando o fruto que eu queria no tempo que eu queria, eu vou lá e corto. E, em certa medida, isso é até razoável, é saudável, porque uma pessoa sábia tem que saber o que ela vai carregar consigo e o que ela vai abandonar. Só que, para mim, já estava se tornando um padrão de comportamento. Estava virando uma coisa patológica mesmo. E essa tendência de abandonar o que não dá mais certo, eu projetei sobre o Senhor. E aí eu me abandonei. Eu comecei a desistir,
sabe, de continuar. Eu tinha uma noção de que aquela menina recém-convertida de 13 anos estava perdida em algum lugar dentro de mim. Só que eu não conseguia reconhecer ela em nada do que eu fazia. E eu também não conseguia fingir que eu estava reconhecendo ela. Eu não conseguia fingir que eu estava feliz, que eu estava satisfeita, que eu não me estressava. E isso até hoje eu não consigo fingir. Mas foi nesse momento que eu estava totalmente frustrada, sentindo como se eu estivesse decepcionando ao Senhor, que mais uma vez eu fui reapresentada à graça. E Deus mostrou que o vão entre o que eu sou hoje e o que eu tenho que me tornar vai ser preenchido por Ele mesmo, e só pela graça dele. Amém. Já caminhando para as minhas considerações finais, eu não sabia como terminar esse devocional, porque eu estou contando uma história que não acabou. Então, eu estou viva ainda. Então, o que me resta é apresentar para vocês algumas perspectivas do futuro. Já é muita coisa, né? Enfim. Desde fevereiro, a minha vida deu um giro de 360 graus. Eu mudei de estado, eu me formei, mudei de profissão. E eu me deparei com a necessidade de tomar várias decisões. Eu queria várias respostas, mas às vezes eu não sabia nem qual era a pergunta certa. E eu comecei a me esconder atrás desses vários pontos de interrogação. E o mais engraçado é que Deus mostrou que Ele não era refém da minha ansiedade. Porque, como resposta às minhas várias perguntas, Ele me deu silêncio. Inicialmente, eu fiquei bem estressada, não vou mentir. Eu orava com um cinismo absurdo. Eu olhava para Deus e pensava, bom, beleza. Então vai ser assim agora, né? O senhor também dá o ghosting. Tá bom. Só que com o tempo, uma coisa foi ficando clara. Eu não precisava ter certeza. O que me faltava não era certeza. O que me faltava era sustentar a dúvida. Eu precisava confiar no Senhor e caminhar com Ele, sabendo que a vontade dEle já estava sendo feita no agora. A verdade é que a certeza não ia me trazer a paz de Deus. Só ia me trazer a sensação de estar no controle. E, spoiler, eu não fui feita para ter controle sobre nada. Então, com o tempo, os silêncios de Deus não têm sido totalmente quebrados, mas eu tenho aprendido a ouvir a cada um desses silêncios. É claro que, com o passar dos dias, as coisas vão ficando mais claras e muitos pingos já foram postos nos is. Só que ainda tem muito em aberto na minha vida. Então, eu me recoloco diante de Deus constantemente, tendo que realinhar o que eu estou fazendo e as motivações pelas quais eu estou fazendo. E, constantemente, eu me pergunto, tá, eu estou me esforçando pra caramba, mas, no final das contas, eu quero ser reconhecida pelo quê? Eu quero ser reconhecida por ser forte, por ser inteligente, inquebrável, bem-sucedida? E aí eu volto os meus olhos para essas duas passagens. Eu quero ser reconhecida pela obra de Deus na minha vida. No final das contas, e no começo delas também, eu quero que todo mundo saiba que várias vezes eu fui fraca e eu caí. Só que foi nesse momento que Deus se mostrou forte. E é por quem Ele é e pelo que Ele fez que todos os dias eu tive coragem de viver aquilo que o Senhor tinha preparado para mim. E eu estou bem certa de que aquele que começou a obra vai terminar. E esse dia vai chegar sem nenhum aviso, bem antes do esperado.